botar para gravar então. Vamos lá. Aí, ó, que belezinha. A gente vai continuar vendo os nossos operadores, né? A gente já viu tantos operadores, mas a gente ainda tem um montão para ver. Hoje a gente vai falar de um operador muito bacana, que é o operador de cast. O operador cast é o operador de conversão entre tipos, porque o Java ele é fortemente tipado, tanto é que você declara o tipo para você poder fazer qualquer coisa, né? Então, essa declaração forçada que a gente tem que falar, olha, essa variável é de tal tipo. Como que a gente faz? Por exemplo, uma variável inteira, int, e aí a gente coloca o nome da variável, double e o nome da variável, float e o nome da variável. Diga, Marcel. Não? Então, quando a gente faz essa forçada de barra, né, indicando qual que é o tipo, isso daí é uma coisa muito boa, porque você tem certeza em todo momento que aquela variável é daquele tipo. Isso daí é uma coisa bacana das linguagens fortemente tipadas. Diferente, por exemplo, de variável, de linguagens que nem o JavaScript, né? Não é Java, JavaScript. A linguagem de scripts lá que a gente usa na programação web, que hoje já está invadindo tanto o lado do cliente como o lado do servidor, né? Dá para desenvolver para mobile e tal, mas o que acontece com isso daí? Às vezes você tem um problema grande, porque se você receber uma leitura de uma variável, você lê um valor, você tem que testar o tipo. Então, toda vez te força a testar de que tipo que aquele negócio é. E aí você tem que ver, se for do tipo numérico, eu faço uma conta. Se não, eu falo, olha, entre com o número, né? Isso daí começa a gerar problemas. Já nos tipos fortemente tipados, na hora que você tenta inserir um valor que não é de acordo com aquilo que você está na expectativa, ele já dá erro na hora, já fala, opa, tem algum probleminha aqui, você deveria ter inserido o número, você não inseriu o número. Eu não preciso, eu, programador, não preciso fazer um teste para ver o tipo do número, do valor digitado. Eu já sei de antemão o que vai vir para mim. O grande problema é que às vezes você pode querer mudar, fazer, por exemplo, uma coisa muito comum, a gente faz o exemplo de uma calculadora. Exemplo de calculadora é o que a gente vai fazer com certeza, e a gente vai usar isso aí várias vezes. Porque quando eu pego um inteiro e somo com o inteiro, a resposta é inteiro. Então, inteiro mais inteiro, resposta inteiro. Quando eu pego um ponto flutuante, um float, mais um float, a resposta é float. E até aí, beleza. Então, quando você soma, quando você subtrai ou quando você multiplica, está tudo no mesmo esquema. O problema é quando você faz uma divisão. Quando você pega um inteiro e divide por um inteiro, às vezes não dá inteiro a resposta. Só que ele vai te dar inteiro. Então, se você pegar, por exemplo, 4, que é um valor inteiro, e dividir por 2, que é um valor inteiro, ele vai te dar 2 inteiro. Aí você fala, ah, funcionou, perfeito. Aí eu falo, aham, tá bom. Pega agora 5, divide por 2. 5 inteiro dividido por 2 inteiro, a resposta é 2. Vou lá, olha a dor de cabeça que a gente tem. Por quê? Porque ele pega só a parte inteira da resposta. Ele ignora o ponto flutuante, né? A vírgula, né? Depois da vírgula ele ignora. Então eu preciso converter esse cara daí para double ou para float, né? Para que ele possa ter casas decimais para a gente poder utilizar. Se eu não fizer essa conversão, eu não consigo obter o 2,5. Então, é uma dor de cabeça? Claro que é, sempre enche o cascais de todo mundo, mas não se preocupe, você não é exclusivo. Todo mundo que aprendeu Java vai vivenciar essa experiência, e aí você pode falar assim: nossa, em C não era assim. Mentira tua, porque em C é igualzinho. Se você pegar um número inteiro em C e dividir por um número inteiro, a resposta é inteiro. Então, sempre é o maior dos tipos. Aí você fala assim: maior dos tipos? Sempre a resposta é no maior dos tipos. Maior dos tipos? Eu já falei para você, maior dos tipos. Mas como assim? Aí vem uma mágica, né? Que você vai entender. Vamos voltar lá no tempo. Vou lá, tô voltando lá na apostila. Vamos ver. A gente tem que entender algumas coisas.
Quando eu pego e encho o saco de vocês falando, olha, você tem que entender que você tem tipos primitivos, e os tipos primitivos eles se dividem em inteiros e pontos flutuantes, os inteiros são divididos em quatro, que é o short, que é o byte, o short, o int e o long, os pontos flutuantes são divididos em dois, que são o float e o double. Aí eu falo que o tamanho do byte é 1, que o tamanho do short é 2, que o tamanho do int é 4, que o tamanho do long é 8. Aí eu falo para você que o tamanho do float é 4, que o tamanho do double é 8. E aí você fala assim para mim, nossa, por que que eu vou guardar essa birosca? E eu falo para você saber a precedência do tamanho de cada um deles, porque você tem que saber a ordem. Então, olha só, o byte é o menor dos tipos. O short é o dobro do byte. Em tamanho, né? Se isso daqui é 1 byte, aqui eu consigo colocar o byte e aqui eu consigo colocar um short. Então, é o dobro do tamanho. O inteiro já é assim. Então, ó, o inteiro são 4 bytes. Então, aqui é o tamanho do inteiro. É isso daqui que eu estou falando para você. É tamanho, é físico isso daqui. É espaço. Você imagina lá que você tem 1 metro quadrado para colocar a tua areia, que é a tua informação. É o tamanho do byte. Então, você pode pedir 1 byte. Só que se você pedir um short, o short não é 1 metro quadrado, são 2. O int são 4. Então você tem que imaginar isso como recipientes, caixas que conseguem guardar coisas. E aí por que que você tem que imaginar isso daí? Porque se você for imaginar fisicamente, você tem aqui o byte é 1, o short é 2, o int é 4, o long é 8. Beleza, então você tem aqui, ó, o byte, ele tem tamanho 1, o short tem tamanho 2, o int tem tamanho 4 e o long tem tamanho 8. Aí você fala, ah, tá, entendi. Por que que isso aqui é importante? Porque se você for imaginar, por exemplo, transformasse isso aí em caixas cúbicas que guardariam metros quadrados, o long ele tem 8 metros quadrados. Você consegue colocar dentro do long o int, porque o int tem 4 metros quadrados, cabe dentro disso daí. Então, se você for imaginar, por exemplo, um quarto de 4 metros quadrados e um quarto de 8 metros quadrados, e eu falo para você, olha, você precisa colocar um dentro do outro. Eu preciso criar um quarto de 4 metros quadrados dentro de 8. Eu posso? Claro que eu posso. Porque tem espaço, sobra, então é possível fazer isso. Então, você consegue fazer. Se você quiser pegar uma caixa e colocar dentro de uma caixa maior, uma caixa menor dentro de uma caixa maior, serve. Então, lembrando, o menor, ele cabe dentro do maior. E aí você pode estar falando assim, nossa, o Cristóvão, ele está sacaneando. É óbvio isso daí. Eu falo, não, não é óbvio, não. O óbvio tem que ser dito. Por que que o óbvio tem que ser dito? Por causa disso daqui, ó. Vamos voltar lá e entender o tal do cast. Então a gente vem, desce, 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 desce. Olha o tanto de coisa que a gente já viu, né? Pelo amor de Deus. Aí a gente chega e vai falar do tal do cast. O cast, ele tem duas possibilidades. Ele tem uma conversão que é automática e outra conversão que ela tem que ser explicitada, que você tem que falar, porque senão ele não entende. Então, vamos ver primeiro o automático. Vou vir aqui no automático. Pulei lá, foi para o slide 35. Aqui está o automático. Olha lá que bonitinho. Isso daqui é o que a gente tem. Então, você tem um byte, short, int, long, float, double. São os números. Os 4 primeiros são números inteiros, 2 últimos são pontos flutuantes. E você tem o tipo caractere, que é o char. Então vamos lembrar, o byte tem tamanho 1, o short tem tamanho 2. O int tem tamanho 4. Aí você tem o long, que tem tamanho 8. Aí você tem o float, que tem tamanho 4, e você tem o double, que tem tamanho 8. E aí você fala assim, por que que o short está na mesma altura do char? Por quê? Porque o short tem tamanho 2 e o char também tem tamanho 2. Então, ele ocupa 2 bytes na memória. Os dois têm tamanho 2. Porém, um char, ele pode ser convertido diretamente para um inteiro. Ele é equivalente, apesar de ter tamanho igual a um short, ele é convertido diretamente para inteiro. E o inteiro pode ser convertido para char também. Então tem essa conversão direta, mesmo a gente tendo problemas de diferença de tamanho. Não me pergunte como que isso acontece, que até hoje eu não descobri. O do float eu sei como é que é, porque na verdade você tem um cálculo, né? O número ele representa na verdade um cálculo que gera lá a parte fracionada para você.
Então, quando você faz, ele tem um cálculo matemático lá por baixo. Então, por isso que eu consigo colocar um long dentro de um float, mesmo o long sendo tamanho 8 e o float sendo tamanho 4. Então, é por conta disso daí. E aí, é por quê? Porque você vai partir, você vai cortar todas as casas decimais, né? Então, isso daí é o que acontece. Você só está pegando a parte inteira, você não está contando com parte decimal, por isso que ele cabe dentro do float, que é uma fórmula, é um cálculo que você faz ali para as coisas caberem. E a mesma coisa para o double, só que o double ele tem o dobro do tamanho possível, né? Do float em armazenamento, não em numeração, porque número você sabe que ele vai muito mais, né? Aí vai longe esse negócio. Então, o que, que acontece? Se eu pegar uma coisa de 1 metro cúbico, que é um byte, estou falando aí, convertendo para metros cúbicos, imaginando que ele é um cubo, uma caixinha quadradinha de 1 por 1, eu consigo colocar dentro de uma caixinha 2 por 2. Então, o byte consegue ser colocado dentro do short. O short, que é 2 por 2, consegue ser colocado dentro de uma caixinha 4 por 4, que é o int. Então, eu consigo pegar e colocar. O int, que é 4 por 4, consegue ser colocado dentro de uma caixinha de 8 por 8, que é o long. Através da matemática, eu consigo pegar uma caixa de 8 por 8, que é long, e colocar dentro de uma caixa 4 por 4, que é float. Oh, é mágica? É uma mágica que acontece. Eu não sei como que se faz esse cálculo, mas eu sei que funciona. E dá certo, não se preocupa não. E a mesma coisa, eu posso pegar lá o nosso float, que é uma caixinha de 4 por 4, e colocar ele dentro de uma caixa de 8 por 8. Então eu pego uma caixinha menor e coloco dentro de uma caixa maior. Ele está aqui dentro, ele cabe aqui dentro, a caixinha está lá pequenininha, dentro de uma caixa maior. É isso daí que é uma conversão automática. Então, se eu declarar, por exemplo, uma variável do tipo int, eu posso jogar um valor byte para dentro dela. Por quê? Porque o byte é menor. Mas eu também posso jogar um valor short. Por quê? Porque o short é menor. Automaticamente cabe dentro da variável. E a gente está falando de tamanho físico mesmo. Cabe dentro. Eu posso fazer isso. Então, se você seguir aqui a nossa lógica, se eu declarar uma variável do tipo double, eu posso colocar dentro dessa variável double uma variável do tipo float, que também eu posso colocar dentro do double um long, posso colocar um int, posso colocar um short, posso colocar um char, posso colocar um byte. O double consegue guardar dentro dele qualquer um dos tipos que estão acima aqui na nossa estrutura. Já o byte, olha só, o byte ele só cabe um. Eu não consigo, por exemplo, colocar um short diretamente dentro de um byte. Por quê? Porque não cabe. Aí, assim, quer imaginar um negócio bacana? Eu sempre falo assim, depois que eu assisti o bendito do filme do Ultron lá, que tem lá a Cuscóvia lá, a Custódia, a Cuscóvia, sei lá, da onde tem a Wanda e o raio lá, o Flash lá do universo da Marvel, né? Aí você vai ver lá que eles levantam, né, a cidade toda. Então, tá toda a cidade voando, né? Porque o Ultron colocou um foguetão lá embaixo e a cidade está lá voando. Cara, eu acho muito maluco aquilo, da hora, bacana. E aí eu pensei assim, vamos pegar uma cidade aqui da região. Putin. Putin é uma cidade pequenininha. Imagina que você pegou o Ultron e falou, Ultron, vai lá, põe lá os foguetão debaixo de Putin e levanta aquela cidade. Aí, levantou a cidade está lá no alto voando. E aí você chega assim e fala, olha, para quem não sabe, curiosidade, Cunha é a cidade maior tamanho territorial dentro do estado de São Paulo, tá bom? Só para curiosidade. Não é porque é da minha família, mas é porque é isso daí mesmo. Então, você imagina assim, e eu chego com a cidade e falo assim, olha, Ultron, leva lá para cima de Cunha e coloca lá, cabe, eu posso colocar Putin lá em cima de Cunha, que não vai ter problema nenhum. Então, agora vamos fazer o contrário. Eu tô lá com o meu Putin voando, né? Então o Putin tá voando. Deixa eu fazer assim que o Putin é pequenininho. Tá voando. Olha lá, Putin tá voando. Cidadezinha aqui, ó. Olha o espaço dela aqui, a área dela aqui. Tá voando. E aí eu pego Cunha, cidade zona, grandona. E eu falo pro Ultron, agora Ultron faz o seguinte, mano. Coloca a Cunha em cima de Putin. O que vai acontecer? Na hora que eu fizer isso daqui, eu vou ter derramamento de terra, porque só a área que está aqui em cima é que vai conseguir comportar o terreno lá de Cunha. O restante vai cair. E quando cai, eu perco isso daí. Agora vamos trazer para a nossa realidade. Quando? Vamos voltar aqui, ó. Quando eu preciso fazer uma conversão para cima, de um tipo maior para um tipo menor,
ocorre um negócio chamado derramamento de bytes. É sei lá, é um negócio muito bonito, é derramamento de bytes. Por isso que eu fico imaginando, toda vez, quando eu assisti aquele filme, eu falei, é isso que acontece. Olha lá, é bonito, é isso que acontece lá na hora do cast. Quando eu tenho que explicitar ele, é isso que acontece. Quando eu tento colocar um tipo maior dentro de um tipo menor, não vai caber. Então, o que você vai fazer? Você vai perder informações, você vai jogar fora. Então, imaginando lá, eu tenho um short. Um short, ele tem tamanho 2. E eu tenho aqui um byte, tamanho 1. Se eu tentar colocar o short, olha lá, o short 2 em cima do byte 1, na hora que eu descer, esse cara aqui, ó, tá sendo derramado. Eu tô perdendo ele. Eu só consigo pegar metade do tamanho do short e colocar dentro do byte. O restante eu perco. Então eu perco informação. E aí o que acontece? O Java não deixa. E aí você fala, pera. O Java não deixa? Não deixa. Se você tentar converter, o Java vai dar um grito para você falando que não pode, porque não cabe. E aí você fala assim, uai, senhor, mas você não falou que podia? Então, por isso que a gente tem o tal do operador cast. E aí tem a forma explícita dele, que a gente usa para indicar que a gente sabe que vai ter perda de dados. E aí eu vou falar para ele, olha, eu sei que eu vou perder dados, mas eu estou consciente disso aí. Toca o rei aí que a gente vai ver esse bagulho acontecer e não tem problema não, tô ligado que vai dar certo. Manda bala. Aí ele faz. Então, isso daí é o operador de cache. Quando a gente tenta converter de um tipo maior para um tipo menor, e a gente vai ter derramamento de bits, a gente vai perder informação do número. Dá probleminha, a gente tem dor de cabeça. Vamos exemplificar esse bagulho. Então, vamos fazer alguns exemplos. Vamos ver aí o que a gente pode brincar de exemplo. Vamos pensar em algumas possibilidades para a gente exemplificar esse bagulho, né? Vamos ver como que vai ficar legal. Aqui a gente tem operador cast. Então a gente vai fazer aí uns exemplos de cast. Vamos ver aí o que vai acontecer agora. Eu tenho colocado teste. Testar o operador cast. Vamos testar esse operador daqui. Vamos ver o que vai rolar agora. Como diria aquela ilustre cantora, e vai rolar a festa agora. Olha só o que vai acontecer. Vou declarar byte, vou chamar de B para a gente ter ligação que isso aqui é um byte. Sei lá, estou colocando aqui o valor 10. É um valor de um byte. Vou declarar agora um short. Chamar de S. E vou colocar aqui o valor, sei lá, 200. Um short qualquer. Tá aí. Declarei essas duas variáveis. Olha só que bacana. Eu vou fazer a impressão dessas duas variáveis, só para a gente ver. System.out.println, e eu vou mandar imprimir aqui o nosso byte. E a mesma coisa eu vou fazer, vou repetir o processo e vou fazer aqui, ó, só que agora imprima o nosso short. Tá lá. Vamos ver isso daqui. Então, só para a gente ver que tem aqueles valores lá dentro. Compilou, deu certo a compilação, então não tem nada errado no que eu estou fazendo. E aí eu pego e olha lá, o byte vale 10, o short vale 200, perfeito, tudo certo, tudo bonitinho. Aí eu falo para você, beleza, agora eu quero fazer uma operação. Então aqui eu tenho a declaração deles, e aqui a gente tem a impressão. Agora eu quero fazer uma conta, eu quero fazer uma atribuição. Eu quero falar que o S, que é um short, vai receber o valor do byte. Então, se eu mandar imprimir depois dessa operação, então aqui, ó, se eu mandar imprimir depois dessa operação, então vou colocar aqui só para a gente saber que aconteceu antes, né? S recebe B. É um texto, só para a gente ver. Então, só para saber que isso daqui está acontecendo. Vou colocar um barra N aqui no começo, só para pular de linha, então ele vai pular uma linhazinha, e eu vou escrever lá, S igual a B. S recebe B. Está lá a nossa brincadeira. É isso daqui.
O que está acontecendo aqui? Vamos escrever, né? Aqui eu tenho uma variável do tipo short que está recebendo uma variável do tipo byte. Então, é isso daqui. Aí você fala, entendi. Isso é possível? É uma pergunta. É possível? Vamos analisar. Bem, qual que é o tamanho do short? Tamanho físico. Ele tem lá, byte ocupa 1, o short é o dobro, ocupa 2. Então, esse cara aqui tem tamanho 2. Então, ele tem aqui 2 bytes. Então, 2 é o tamanho dele. Isso aqui é tamanho, não é valor, não, pelo amor de Deus, viu? E esse cara daqui é o byte. O byte ocupa somente 1 byte. Então, tá lá, 1 byte. 1 cabe dentro de 2? Cabe. 1 cabe dentro de 2. Né? 1 cabe dentro de 2, então se cabe dentro de 2, tá beleza, vai dar tudo certo. Então quer dizer que o byte cabe dentro do short? Cabe. Então quer dizer que o valor que estava no byte, então ele vai ser convertido, né? Então aqui, no final das contas, você vai ter assim, o S vai receber e ele vai pegar esse cara e vai falar 10. É isso que vai acontecer. Deixa eu só colocar em comentário aqui, né? Só para não ter problema. É isso aqui que vai acontecer. No final, o S vai estar valendo o valor 10. Então, belezinha. Se tudo isso é verdade, eu tenho que ter aqui a resposta 10. Então, aqui ele teria que imprimir para a gente 10. E aqui ele também teria que imprimir 10. É isso daí que teria que mostrar para a gente. Vamos ver, então. Compilo. Beleza, funcionou. Rodo. E olha lá, o byte vale 10 e o short também vale 10. Então, quer dizer que a conversão de um tipo menor para um tipo maior funciona. Então, o tipo menor pode ser colocado dentro de um tipo maior sem problema nenhum. Tá tudo tranquilo. Por quê? Porque cabe. Então, eu pego um tipo menor, coloco dentro de um tipo maior. Tá guardadinho, tem espaço sobrando ainda lá, sossegado, é isso aí que rolou. Agora, vamos imaginar o contrário. Vamos imaginar que eu queira jogar agora o short para dentro do byte. Não é valor, é tamanho, né? Então, só para a gente voltar a ter os valores iniciais aqui, eu vou novamente falar que o B vai receber o 10 e que o S vai receber 200. Só para a gente ter isso daqui que eu quero mostrar outro probleminha que acontece. Então, olha só. Estou lá com os valores iniciais. Lembre-se, uma vez declarado, a gente já declarou, né? Já foi declarado o tipo dessa variável. Agora eu só estou utilizando. Então não há possibilidade de redeclarar a variável. Eu não posso colocar byte aqui novamente. Heitor, seja bem-vindo. Não tem problema não, tamo junto. E olha só, aqui agora eu tenho o meu S recebendo 100 e o meu B vai receber 10. Então, joia, mesma coisa. Só que agora eu vou repetir esse processo todo. Então, tudo isso daqui que foi feito, eu vou repetir aqui embaixo. Então, agora eu quero fazer com que o B receba o S. E agora vou fazer o mesmo processo. A gente vai fazer aqui as impressões. Então, eu vou copiar esse negócio daqui, colocar aqui. Agora, aqui inverteu, né? Aqui agora é o S que vai ser colocado dentro do B. E a gente vai ter aqui os nossos valores atualizados. Por enquanto eu não sei o que tem ali, né? A gente não conversou. Mas vamos ver o que, que acontece agora. Quando eu tento fazer essa conversão, bem, quando eu tento fazer esta atribuição, o que, que acontece? Vamos lá, né? Vai dar algum problema. Já estou suspeitando que não vai dar certo, porque o byte vai receber um short. Então, olha lá, o byte está recebendo um short. Beleza. A gente viu que o cache diz que pode, né? Sim. Só que, o que, que vai dar de problema? O byte, ele está em tamanho 1. Fisicamente, ele ocupa lá 1 metro cúbico, por exemplo. E eu estou tentando colocar dentro de 1 metro cúbico 2 metros cúbicos. 2 cabe dentro do 1? Não, não cabe. Vai ter derramamento. E como eu disse para vocês, o que, que acontece?
O Java não permite que a gente tenha esse derramamento. Ele não deixa que a gente tenha esse derramamento. Tanto é que eu vou compilar. E aí, na hora que eu compilo, ele gera uma exceção. Ele gera, né, um erro para mim. Vamos ver aqui o erro. Tipos incompatíveis. Possível perda na conversão entre short para byte. Do short para o byte tem aí uma possível perda, né, de informação. Eu posso ter derramamento de bits. Eu posso perder dados com isso daí. Lembra que eu falei que era isso que acontecia? Lembra lá Putin? Lembra Cunha sendo colocado em cima do Putin, caindo tudo? O Java chega assim, não pode pôr não, peraí, não põe não, porque se colocar vai ter perda, vai cair terra, você vai perder. Não dá para colocar em cima. Aí você fala, ah, tá. E como que funciona agora o tal do operador cast, né? O cast é um operador de conversão. Então a gente vai converter para o que a gente deseja. O que eu quero fazer, então, é fazer com que o short caiba dentro do byte. Qual que é o tipo que cabe dentro do byte? O byte é o menor que a gente tem, então só o byte cabe dentro do byte. Aí você fala assim, por quê? Se você tivesse, por exemplo, um int, dentro do int cabe int, dentro do int cabe short, dentro do int cabe byte. Você pode usar qualquer uma dessas conversões que você vai conseguir colocar e vai estar tudo certo. Mas no caso específico do byte, vamos voltar lá, ó, na nossa apostila, olha lá. O byte é o nosso menor tipo, tamanho de 1 byte que ele ocupa. Ele é o menor. O que cabe dentro dele? Só tipos byte cabem dentro do tipo byte. Não é que nem, por exemplo, um tipo short. O tipo short cabe dentro dele um byte. Eu consigo colocar um byte dentro dele, além do próprio tipo short. O tipo inteiro. Dentro do inteiro, cabe um short, cabe um byte e também cabe outros inteiros. A gente pode colocar aí outros inteiros. Diga, Anice. Professor, eu estou aqui com uma dúvida. Pois não. Não sei se meu entendimento está certo ou errado. Eu sempre achei que quando a gente tivesse que trabalhar com letras ou sinais, que a gente tinha que usar o caractere. É isso mesmo? Letra Isso. ou um caractere é o tipo char. É o char. Quando é conjunto de caracteres, é string. Ah, então quer dizer que essa flechinha, quando eu faço essa relação com o inteiro, é porque eu só consigo usar essa ferramenta de letras e caracteres ou com char ou com int, só. Eu não sei, estou fazendo uma confusão entre letras e números. Não confunda letras e números. Eu vou explicar o que acontece no char e quando a gente chegar a fazer a conversão do tipo dele. Rapidamente explicando, é que todos os caracteres que a gente tem são baseados em uma tabela, chamada tabela ASCII. Então, deixa eu mostrar aqui. Existe uma tabela lá dentro das nossas apostilas de LP. Existe aqui, ó, um tar de tabela ASCII, ou ASCII2, ou ASCII, ou ASCII somente. São as 3 pronúncias que eu conheço. Essa tabela ASCII é uma tabela que relaciona um número, e aí esse número aqui ele está representado em decimal, hexadecimal e binário, né? Então tem decimal, binário e hexadecimal, são as representações, e a função dele. Então isso daqui é um caractere, é chamado de caractere nulo, que não tem nada. Aqui eu tenho o 1, representa esse caractere. E aí tem alguns caracteres especiais, por exemplo, o 13. O 13 é o enter. O enter é representado numericamente pela tabela ASCII por 13. A gente tem, por exemplo, o 27. O 27 é o ESC. Olha lá. O ESC é o 27. Eu tenho o espaço. O espaço aqui. O espaço é o 32. Então, o número que representa o caractere espaço é o 32. O número que representa o caractere, não é número, caractere 0 é o 48. O número que representa o A maiúsculo é o 65. E assim por diante, você tem lá todos os números. Por exemplo, você tem o A minúsculo. O A minúsculo é representado pelo 97 inteiro. Então, o número 97
Quando convertido para caractere, ele gera a letra A. É em cima da tabela de conversão. A gente vai ver isso daí mais para frente, mas é para sanar a sua dúvida. Então, a conversão é porque a gente tem um valor numérico que representa um caractere. Por isso que é possível essa conversão. Então, na verdade, é tipo assim, você tem tipo uma chave e valor. Chave e valor. Você tem a chave 97, que representa o valor A minúsculo. Então, você pode acessar ele pelo código dele, o A pelo código dele. Qual que é o código do A? 97. Qual que é o código do B? 98. Qual que é o código do C? 99. Então, você tem os códigos que representam os caracteres. Então, aqui é um caractere, tem um número que representa ele. Isso daí é o que a gente está falando lá de conversão. Por isso que eu consigo converter um caractere para um número. Por conta disso. E aí, por exemplo, se eu pegar um caractere A e converter para um número inteiro, ele não vai virar 1, 2, 3, ele vai virar 97. É essa a grande maluquice dele, porque existe uma tabela internacional de padrões de caracteres que faz isso daí, que é a tal da ASCII, né? Então tem lá a nossa tabelinha bonitinha. Essa tabela daqui, ela é um padrão de codificação, né? Então a gente tem isso daí. Esses números são representados dessa forma, porque se você for jogar para o computador não conhece letra. O computador não sabe letra, ele não sabe decimal, ele não sabe hexadecimal, ele conhece binário. Binário. A gente tem uma facilidade de interpretação em nível de hardware, né, na parte eletrônica, que é o hexadecimal, e quando a gente sobe um pouquinho mais de nível, que a gente vai falar de linguagens de programação de alto nível, que é o caso da linguagem C, linguagem Java, Pascal, Basic, JavaScript, PHP, qualquer linguagem dessas de alto nível, ela lida com um tipo numérico em decimal. Então, ele tem aí a representação através de números. E esses números aqui, eles, na hora de serem transformados em caractere, têm os seus representantes. E aí a gente consegue ver isso daí. Então, tem essa pegada muito bacana que faz com que isso aconteça. Isso daí é a conversão. Não dá para pegar uma letra e converter num número. Ele não sai, por exemplo, a letra A sai 0 ou sai 1. Ela sai 97 se for minúscula, e aí, se ela for maiúscula, ela vai sair 65. Então, ele tem esse esquema de conversão. Então, não é para confundir que ele está convertendo o caractere 0 para o número 0. Ele não converte o caractere 0. O caractere 0, como a gente viu aqui, ó, ele é convertido para o 48. Então, o caractere, o char 0, um caractere que você está vendo impresso lá 0, ele representa o número 48 inteiro. Ou, se você for converter isso daí para binário, ele tem lá a representação em forma de binário, né? É o 0010000, ou ainda ele tem lá a representação dele em hexadecimal, 30 hexadecimal. É essa daí a grande maluquice desse negócio da tabela de conversão. No fundo, então, são todos números. Tudo é número. Tudo é número. Tudo é número. Quando você fala lá que me deu uma alavanca e você erguerá o mundo, você esqueceu que tudo por trás é matemática. Você só vai erguer se você souber aonde você vai colocar o ponto de apoio, né? Mas quando a gente fala em programação, então, professor, se eu quiser escrever 1, 2, 3, eu tenho que considerar 49, 50 e 51. Se for em forma de caractere, sim. Ah, legal. É diferente quando a gente está lidando com número. Quando você está lidando com o número 123, ele é um número 123, que é diferente de um texto 1, 2, 3. Texto é diferente de número. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso é uma coisa muito importante. Ó, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e isso é uma coisa muito importante. Guarda essa daí, que essa daí é boa para usar com os outros. Não, mas tá ótimo essa tabela. É literalmente isso, é essa tabela que faz essa maluquice de conversão. Legal. Obrigada, professor. Quando você aperta o espaço no chat, então ele lê em binário. Então, quando você aperta o espaço, ele na verdade está mandando uma sequência de bits, né? Que vai montar lá o espaço para você. O espaço, se eu não estou enganado, é 32, né? Então, aqui, ó, ele vai mandar essa sequência daqui para o computador. Aí o computador recebe essa sequência numérica e aí ele entende que você colocou um espaço e vai imprimir
vai desenhar, e isso é verdade, ele desenha o caractere espaço na onde você estava querendo escrever. É literalmente isso, Jéssica. É bem bacana. Só para vocês entenderem, é que o delay para aparecer aqui é grande, sempre é assim, o chat ele é meio devagar. Falando agora sobre o que o Shen perguntou. E aí você tem um tal de X20, aí você pode colocando lá no máximo 20 caracteres lá dentro. No Java tem isso? Tem. Isso se chama array. É o que a gente estava conversando. Então, essa notação que você colocou aí, é o X20, você está declarando um array de 20 posições. Ou seja, você pode utilizar 20 caracteres, ou 20 números inteiros, ou 20 qualquer coisa igual. Sempre dessa forma. Mas a gente vai ver isso mais para frente, pode ficar tranquilo. A gente vai estudar essa representação. Isso é para controlar a quantidade de caracteres que uma pessoa vai poder digitar, professor? Pode ser. Ah, tá. Pode ser utilizado para isso, sim. Você pode utilizar isso daí, mas tem outras técnicas, né? Quando a gente vai para o ambiente visual, a gente tem outras formas de controlar isso daí. Então, a gente tem eventos que vão acontecer, você vai ter lá o tamanho do texto que foi digitado na caixa de texto. Aí, se você digitar, você pode dar uma mensagem dizendo que ele está passando, ou simplesmente você não deixar, ou colocar um limitador, simplesmente ele não consegue, parou. E aí, assim, fisicamente ele não consegue. Então, tudo isso aí depende de onde você está fazendo a entrada de dados para você poder fazer a validação. Então, dá para fazer isso daí sim. É que a gente não lê caractere a caractere, né? Isso daí só ocorre muito na linguagem C. Aí, quando a gente quer ler cadeia de caracteres, a gente cai para uma string. E aí a string tem a limitação do tamanho de um inteiro. A string é uma camada de abstração para um array de char, aonde tem um array declarado com o máximo do tamanho que um char pode ter, que um inteiro pode ter. Então você pode ter um arrayzão lá contendo 2 bilhões de caracteres. Ela é literalmente, é uma camada de abstração, é tipo o que eles chamam de framework, né? Você não consegue ver lá por debaixo do pano, você simplesmente usa o que está aqui em cima sem saber qual que é os tentáculos que estão lá escondidos por debaixo d'água, né? É a ponta do iceberg. Eu acho que é bem legal. Você não vê toda a montanha de gelo, você vê só um pedacinho de gelo em cima da água, mas você não imagina o quanto de coisa está lá por debaixo. Isso é a string. Então a gente vai estudar bem isso daí quando a gente chegar na parte de orientação objeto, né? A gente vê isso daí lá. Como que a gente faz para construir essa parte que fica debaixo da água, que ninguém vê do iceberg, né? A gente só vai mostrar a parte de cima aqui bonitinho. A parte de código fica tudo por debaixo, tudo escondidinho. A gente cria essa camada de abstração, uma camada que a gente não permite que o outro enxergue o que tem por debaixo dos panos, né? Isso daí também é bem bacana, porque se o cara pode enxergar, de repente ele quer tentar burlar isso aí de alguma forma. Cria uma possibilidade aí de segurança, né? Só para a gente continuar, então, no nosso papo, olha só, então, o que acontece aqui? Imagina, o que acontece aqui? Eu não posso, fisicamente, o Java fala assim, nananina não, o Java é mãe. Ele fala assim, filho, vai dar errado isso daí, não coloca o prato maior em cima do prato menor, porque vai cair. Manja, é isso que está acontecendo aqui. Vai dar ruim esse negócio. E o Java não deixa. Java, mãezona, né? Vai lá e fala: não, 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 filhinho, não pode. E aí o que acontece? Você tem que chegar para o Java e falar assim: eu sei que dá certo, eu consigo fazer e eu não me importo se perder essa informação. E aí, como que você faz isso daí? Então, eu tenho que converter para um tipo possível. Isso aqui é short, e eu estou querendo colocar dentro de um byte. Então, eu preciso converter para byte. Vou precisar converter para byte. O conversor é dado através do abre e fecha parênteses. Esse daqui é o tal do operador de cache, o abre e fecha parênteses. Isso é cache. Só que aí eu posso colocar entre os parênteses para qual tipo eu quero converter. Quem está na frente dele? Quem está na frente dele? O short. Então, eu quero converter o short para byte. Então, aqui eu estou falando, ó, converta o tipo short para byte. Olha aqui, ó, entre parênteses, converta para cast. Então, aqui eu tenho isso daqui agora. E aí, eu tenho aqui
esse ponto, que ele vai fazer alguma coisa. Então, aqui, ele vai fazer essa conversão para byte. Então, o byte, ele tem que tamanho? O byte tem tamanho 1. Então, na verdade, ele vai pegar e vai enxergar isso daqui. Olha, eu tenho 1 metro cúbico que eu posso colocar aí, né? 1 metro quadrado, 1 metro cúbico, e eu vou converter. Então, esse cara aqui agora vai ser convertido para 1. Esse 2, ele vai ter perda de tamanho, ele vai perder metade do seu tamanho, até que fique com o tamanho 1. E aí, 1 cabe em 1? Cabe. Aí ele pode. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso fazer a conversão do tipo. Conversão do tipo, abre e fecha parênteses. Quero converter o short para byte. Pronto. Agora eu faço isso daqui e funciona. Então, aqui, na verdade, para que isso funcione, só para a gente escrever e ver, eu preciso ver isso daqui, né? E olha lá, na hora que eu compilo, agora isso daqui funciona numa boa, está convertendo. Literalmente, a gente converteu. Então, a gente teve aquele derramamento? Teve. Peraí, mas você disse que o Java não deixava, né? É, eu disse que não deixava. Putz. Mas, a partir do momento que você fala para ele, olha, eu sei, beleza? Eu estou ciente, ele vai deixar. Aí você fala, ah, beleza, né? Aí você vem assim, quanto que vale o B? Deixa eu só tirar essa caixa de mensagem aqui de baixo. Quanto que vale o B? Olha lá, o B vale 10. Então, quando eu mandar imprimir aqui, ele vai imprimir 10. Certo? Não, 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 não. Errado. Ele não vai imprimir o 10, porque o B, em algum momento, recebeu o S. Ah, então ele vai imprimir aqui 200. E quanto que ele vai imprimir aqui? 200. Aí você fala, ah, legal, vamos ver. Aí você compila o seu programa, você fala, ah, então vai aparecer 200 e 200 ali. Ah, saquei, legal. Aí você roda o teu programa e ele aparece, vou até ampliar aqui para você ver, olha lá, ele aparece menos 56. Uai, o que aconteceu? Por que deu menos 56? Estranho. Menos 56. Por que dá menos 56? Aí, assim, por que dá menos 56? Bem, vamos pensar aqui, né? Por que aqui deu menos 56? Era para ter dado 200. Aí eu falo, era. Tá. Eu vou colocar aqui. Vamos supor que aqui seja 20. Vou colocar 20. Vamos ver se ele vai dar aí alguma coisa muito louca, né? Se eu compilar agora e rodar o meu programa, eu vou ampliar novamente. Olha lá, deu 20 e 20. Ué, que estranho. Por que eu falo para vocês que é importante saber os limites das suas variáveis? Vamos lá. Na nossa apostila, se a gente voltar lá no início, vamos voltar, volta. E olha o tanto de coisa que a gente já viu, né? Brincadeira, ó. Coisa pra caramba. Aí a gente volta. E aí aqui a gente vê que o tipo byte, ele vai comportar até 127. O que exceder 127, lembra que aquela brincadeira que a gente fez, lá abrindo uma planilha e falando, olha, quando ele soma mais um, ele vira o menor negativo, porque primeiro vem o zero, os positivos e depois os negativos, na ordem do binário, né? Aí na hora que a gente converte para inteiro, fica zero, os inteiros, depois o menor negativo, maior inteiro vira o menor negativo, 127 positivo mais 1, menos 128, ele vira menos 128, e aí continua. Então, o que está acontecendo aqui quando é 200, né? Quando é 200, esse cara aqui vai fazer assim. Olha lá, o 200, na verdade, ele vai imprimir até o 127, e depois ele vai virar negativo. E aí vai virar menos 128, mais um, menos 127, mais um, menos 126, mais um, até chegar no 56. Então, quer dizer que ele vai fazer isso daí até chegar lá no menos 56. Ele está incrementando. É por conta disso. Isso daqui é um outro exemplo de
derramamento de bytes. A gente está tendo aí um momento muito bonito, está derramando de alguma forma. Vamos abrir lá a nossa planilhinha. Acho que o cálculo de paridade coloquei para vocês aqui. Olha lá. Mostra a paridade do número. Vou abrir aqui novamente para a gente ver. Lembram da nossa planilhinha? Olha lá, nossa planilhinha, aonde a gente tem lá os nossos bits, né? Então, a gente tem lá 8 bits, ele sem sinal, ele com sinal. Então, a gente está imaginando o 200. O nosso 200, ele vai chegar aqui nesse ponto. Cadê? 200. E olha lá o que acontece. O 200, ele na verdade é menos 56 com sinal. O 200, ele vai ser assinalado, porque quando eu tenho um short, o short não tem 8 números. Ele tem 16 números, são 2 bytes. Cada byte tem 8 números, né? Então você tem aqui um conjuntinho com 8, mais um conjuntinho com 8, total de 16. Porém, o byte só tem 8. Só que o byte é assinalado, ele tem sinal de positivo e negativo. Então, o mais significativo, o bit 7, ele é o sinal. Então, ele só tem, na verdade, 7 bits para poder fazer o número. Com 7 bits, e tendo 1 ali no lugar, o 1 vai indicar negativo e vai dar 56. E é por conta dessa conversão. E por causa disso, deu negativo. Até um valor de 127 vai dar certo. Então, se eu colocar aqui dentro do nosso código qualquer valor até 127 positivo, na hora de converter para byte, ele vai dar o próprio 127. Ou, se a gente quiser converter para negativo, né, menos 128, também pode, menos 128. Compilou. Ele também dá menos 128. Por quê? Porque são as faixas de valores que cabem dentro de um byte. De menos 128 a mais 127. Essa é a faixa de valores. 200 estoura essa faixa de valores. Quando estoura, você tem que lembrar que ele volta lá no início. Aí ele começa no menor negativo. E aí ele vai somando 1 até chegar no menos 56. E é isso daí que aconteceu. Então, do 127 até chegar no 200, contando, quanto que a gente tem? Então, você tem 3, aí daria 130, tem 77. E é isso, 73, né? Aí você tem 73. Então, é 128 negativo mais 73. Você vai chegar aí no 56. Então, você vai vendo que ele vai somando, 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 somando e vai chegar nesse número maluco aí. E é dessa forma que ele faz. Então, isso daí é a grande pegada do porquê que o 200 estava dando negativo e não estava dando 200. Então, só para lembrar, qualquer valor, né, que você colocar aqui, que seja entre menos 128 até mais 127, vai dar tudo certo, tudo belezinha, bonitinho. Qualquer coisa que exceda isso, ele vai rotacionar, cair lá no negativo e continuar contando, né? Então, quando eu coloco o 200, ele vai dar menos 56. Então, a conversão acontece dessa forma daí, só para deixar registrado esse probleminha que a gente pode ter com o byte. E aí, esse probleminha não é exclusivo do byte. Esse probleminha é exclusivo da conversão de tipos. Por que eu estou falando que é um problema exclusivo da conversão de tipos? Porque se eu tentar converter um número maior que 32.767 para short, ele vai rotacionar, vai cair no negativo e vai continuar contando. Então, se, por exemplo, eu tentar, né, imprimir um número inteiro que tem o valor de menos 32.768, então, 1 a mais do limite, ele vai cair aqui no menos 32.768. Por quê? Porque estourou o tamanho da variável. Então, estoura o tamanho da variável, ele zera e começa tudo de novo nela. A mesma coisa a gente vai ter aí para números inteiros. O número inteiro ele é bem maior, né? Ele é 2 bilhões 147 milhões. Então, negativo e positivo tem essa variação. E isso daí já para a gente já é ótimo. Olha só, essa variedade aí já dá para muita coisa. Mas, por exemplo, se você tentar colocar um CPF, o CPF tem um dígito a mais.
não vai dar para colocar em formato inteiro um CPF. E aí, quando você digitar um CPF, um número grandão, ele vai dar erro da entrada, aí você teria que entrar com valor long e converter esse valor para inteiro. Na hora que você converte, você tem perda também. Então, é esse o problema que ocorre. Isso daí tem que ser entendido que é problema, sim, que a gente sempre tem. Então, essa conversa toda, esse tempo que eu estou usando de aula, é para você saber que vai dar problema de conversão quando você não prestar atenção nos tamanhos das variáveis e nos seus limites. Então, não é à toa que eu coloquei esse bagulho aqui. Se fosse desnecessário, eu juro para você que eu não teria colocado. Eu teria omitido isso daqui, vamos para frente, não precisa saber desse bagulho. Mas é importante saber. Então, já que é importante saber, vamos dar uma olhadinha só para a gente não cometer nenhum erro. Lembra? Tipo byte, menos 127, mais menos 128, mais 127, tem tamanho de 1. O tipo short, menos 32 mil alguma coisa, mais 32 mil alguma coisa. Não precisa lembrar exato. Guarda o 32 aí que já está de bom tamanho. É o dobro, tem 2. O int, ele é o dobro do short, então ele tem 4. Então, dobrou o short, está lá, 4. E aí é 2 bilhões, 140 e poucos milhões. 2 bilhões, 2 bilhões negativo, 2 bilhões positivo, tá ótimo. E aí, o long, só se você tiver realmente um número muito grande. E aí você fala, eu não vou chegar a usar um número maior. Eu acho que isso aqui dá quadrilhão, se eu não estou enganado, né? 922 quadrilhões. Às vezes acontece. Eu já tive vários problemas de estourar tamanho de variável em sistema em produção. Então, sim algo que acontece. Aconteceu com o YouTube em contador aí. O YouTube teve problemas no contador dele. Eu acho que o primeiro vídeo que estourou o tamanho da variável foi o Gangnam Style. E ele estourou, virou negativo. Todo mundo, o Gangnam Style quebrou o YouTube, blá. Bando de ignorante. É porque vocês não vieram ter aula de programação comigo. Senão eu explicava o que aconteceu. Ele estourou o tamanho da variável, ele caiu lá no menor negativo. É só ir lá, transformar a variável em sem sinal, ou se não, mudar o tamanho da variável, mudar para uma que comporte um tamanho maior. Resolvido. E aí fica simples. Lincoln, você tinha alguma dúvida? Queria perguntar alguma coisa? Professor, então não é mais fácil usar o long direto? Não. Usar o long é um saco, porque todo número long você tem que colocar um L no final. E aí é uma sacola para você ficar digitando isso aí toda hora. E assim, hoje você está desenvolvendo, a gente está fazendo programas pequenos. Mas conforme, né, a gente pode imaginar, Java, se você instalar a JRE, que é aquele negocinho amarelo, laranja, que fica do lado do reloginho piscando, dizendo que tem atualização, você vai ver a propaganda do Java. Java roda imagem, não sei quantos bilhões de dispositivos. Se você tem uma Smart TV, muito provavelmente é Java que está rodando ali. Se você tem um smartphone, é um Java que está rodando por debaixo ali dele. A maioria dos apps que você utiliza é Java se o teu celular é um Android. Se você tem lá uma Smart Band ou um smartwatch, né? É Java que está rodando. Então, o Java ele não roda somente em computadores, em servidores. Ele pode rodar em dispositivos menores. Quando você cai em um dispositivo menor, normalmente esse dispositivo tem limitação de tamanho. Então, saber os tamanhos das variáveis é importante porque, às vezes, você vai ter que trabalhar com alguns valores bem pequenos, bem menores. Você vai estar trabalhando com recursos bem limitados. Então, nessa ideia, sim, é importante você conhecer. Dificilmente um inteiro para alguma coisa que você vá fazer, você vai utilizar um número maior que um inteiro de tamanho. É difícil realmente, eu não estou brincando não. É bem difícil você precisar de um número maior que um inteiro, quando você está lidando com números inteiros. Para ponto flutuante, comumente a gente usa double. Na aula passada eu já falei quais variáveis comumente que tipos de variáveis comumente você utiliza. Para inteiros, int, para pontos flutuantes, double. São os dois que você normalmente utiliza. Por quê? Porque o double não precisa colocar o Dzinho, mesmo existindo, ele pode ser omitido. O int também, você não precisa colocar o L lá de long e está tudo certo. Já o long, todo número que você escrever, você tem que colocar um L no final para indicar que ele é long. Já o ponto flutuante, o float, ele precisa colocar um Fzinho também no final para indicar que ele é um float, porque senão não vai ser entendido como float e sim como double.
E aí, o que, que acontece? Se eu escrever uma variável float e atribuir, por exemplo, 3.14, famoso pi, né? E não colocar a letra F no final, ele vai dar erro de precisão. E olha só, isso daí é sério, né? É uma bobeira, mas é isso que acontece, ó. É um erro muito comum. Float. Vou criar o meu pi. E aí eu venho aqui e falo 3.14, ponto e vírgula. Vou compilar o meu programa. Na hora que eu compilo o meu programa, ele dá erro. E olha o erro que ele dá. É o mesmo erro que a gente está batendo lá. Tipos incompatíveis. Possível perda na conversão de double para float. Aí você fala, double? É. 3.14 é um valor double, não é um valor float. Você não está vendo, mas aqui tem uma letra D, indicando que é um double. Para que isso aqui não dê erro, você pode pegar esse valor double e converter para float. Isso daqui pode? Pode. E aí o que, que acontece? Olha lá, compila. Aí eu falo, pô, você vai ter que fazer isso aqui para todo número? É ruim, né? Você pode também optar por colocar a letra F aqui, pode ser minúsculo, pode ser maiúsculo. Você coloca ela aqui, compila e funciona. São as duas possibilidades que você tem aí. Ou você vai fazer a conversão, fazer o cache, ou vai mudar o tipo do valor que você está escrevendo ali. É chato. Ninguém usa float por conta disso. É muito incomum você ver um programa Java onde alguém utiliza-se de float. Normalmente é double, porque você não precisa escrever o F. É conclusão minha isso daí. Faz parte do meu achismo. Eu acho que é por conta disso que ninguém usa, né? E assim, 32 é muito pouco, então o short é muito pequeno. Por isso eu uso int. Long, a gente não vai chegar a quadrilhão se não for alguma demanda muito específica. Então, int para números inteiros resolve bem. Já para pontos flutuantes, eu já uso double, porque eu não tenho que escrever nenhuma letra para me perturbar a vida na hora que eu estiver fazendo o meu código. Eu acredito fortemente nisso daí. É a minha crença. Isso daí é um achismo do Cristóvão, né? Não tem nada aqui escrito que prove isso daí. Nunca achei. Mas também nunca achei nada que fosse o contrário. Tudo quanto é código que eu vejo, as variáveis inteiras são declaradas como int, as variáveis ponto flutuante são declaradas como double. Sempre. Obviamente, a gente tem aqui testes, né, onde a gente coloca outros tipos, porque às vezes é necessário, às vezes você precisa, tem que fazer restrição, limite, e então você precisa saber fazer essas conversões. É por conta disso. Então, isso daqui, deixa eu só anotar aqui, né? Eu vou deixar em forma de comentário, porque senão isso daqui vai gerar erro de conversão de double para float. Opa, float. E aí eu vou fazer aqui, eu vou deixar isso aqui comentado só para não dar problema, né? Porque eu quero fazer outro float. A gente vai declarar aqui float pi igual a, eu posso fazer 3.14 e colocar a letra F aqui no final. Aqui dá certo. Opa. Ou ainda eu posso pegar e fazer o cast, né? Uma coisa meio estranha fazer, mas é possível sim, ó. Fazer o cast aqui, ó. Float. Converter esse número para float. Tudo isso aqui está correto, tudo isso aqui funciona. Então, esse funciona, esse aqui não funciona. Por quê? Porque tem um Dzinho, né? Olha lá. Você tem que imaginar, na verdade, que pi recebe 3.14 com o D, né? Então é isso daí, ó. Olha aqui o D do double. Ele é omitido, mas ele existe, tá ali. Então a gente pode omitir. Mas está aí uma exemplificação desses tipos de conversão. Vamos brincar com algumas conversões, fazer aí algumas possíveis conversões, né? Então, por exemplo, eu posso converter o char. O char a gente tinha comentado, né? Vamos converter, declarar uma variável char. Char, letra... Opa, chat não. Char, letra igual, e vamos colocar uma letra aqui. Eu vou começar com a letra mais bonita do alfabeto, a letra C, que representa o nome Cristóvão, aí ó, letra bonita e bonito, bacana. Eu vou imprimir esse cara, vou fazer lá o meu system.out.
print ln, e eu vou imprimir aqui, vou pular de linha, contra barra n, letra. E aí eu vou pegar e mandar imprimir aqui a letra. E aí, olha só que legal, a gente vai ter a impressão da letra. Isso aqui foi bonito, funcionou. Olha lá a letra impressa. Letra C foi impressa. Muito legal. Tá faltando, Luiz, tá faltando o 3.14, né? O valor ainda em double na frente, depois do parênteses que fecha ali do float. Por conta disso. É algo assim. Então, ficou aqui, ó. E recebe, abre parênteses, float, fecha parênteses, 3.14. Aí. Escrevi certo? Escrevi certo. E ainda continua dando erro? Tira um print da tela e manda para a gente. Pode, se quiser, mandar aqui no Teams ou mandar no WhatsApp, tanto faz. Você tem o meu contato aí, pode mandar. Estou com ele aberto aqui. Recebendo, eu já olho. Ou copia o código, o trecho do código, parte dele, não tem problema não. Qualquer coisa aí, a gente está fazendo esquema. Olha só que coisa interessante. Eu posso pegar esse cara. Hoje eu estou ruim para fazer Ctrl+C, Ctrl+V, né? E eu quero saber agora o código ASCII da letra. Eu quero saber qual que é o código ASCII da letra. Eu converto isso daqui para int. Então, a letra, que é um char, pode ser convertida para int. E olha lá, compilou, rodou, e aí você tem que a letra C é 67, letra C maiúscula. Então, vamos lá nas letras. C é 67. Ó, aqui, ó, 67. 67. Tudo bonitinho. Lá, mostrando que está fazendo exatamente isso. Tem como dar zoom? Tem. Você está redeclarando o pi. Por isso que eu coloquei em comentário. Então, tira o float da frente do pi, porque ele está sendo redeclarado, aí não vai ter mais problema. Você não pode redeclarar ele. Viram que bacana? A gente consegue, então, ver qual que é o caractere. Então, nessa brincadeira daqui, a gente consegue, né? Qualquer caractere que a gente coloque, então, qualquer um dos caracteres, vou colocar um caractere espaço. Aqui, ó, tem um caractere espaço. É um espacinho só. Compilando, rodando. Olha lá, o caractere espaço é o 32. Tá aí. Belezinha, a gente tem o 32 e funciona. Então a gente pode fazer a conversão. Deixa eu voltar para a letra mais bonita do alfabeto, a letra C, que é de C de Cristóvão, né? Ó, bonitinho lá e agora funciona. Que legal. Agora sim. Show. Aí, ó, perfeito. Funciona legal. Só colocar agora a conversão, né, Luiz? Vamos colocar a conversão para inteiro aí, ó. Opa, aqui, ó. Coloca essa conversão aí para inteiro. E agora sim. Feito! Agora você consegue ver o valor numérico do caractere. É isso daí. Você consegue ver o valor numérico do caractere. Aí você pode falar assim, bem, já que eu consigo ver o valor numérico do caractere, a gente poderia fazer uma impressão, né? Vamos ver aqui, corresponde ao... vamos ver aqui. Opa, aqui.
Então, eu vou tirar só um pouquinho o zoom. Eu quero ver aqui, ó, qual letra corresponde ao 78. Se eu colocar o 78 direto aqui e compilar e rodar, você vai ver, ó, 78 não funcionou. Mas se eu quiser que o 78 seja enxergado como um char, entre parênteses, char. E aí o 78 agora é enxergado como um caractere. Olha lá, ele está sendo enxergado como caractere. 78 é um valor inteiro, inteiro está sendo convertido, não tem problema nenhum, tudo certo. Compilou, deu certo, rodou, olha lá. Olha, Anice, para você, só para lembrar da dona Anice. Coloquei aí o N. Professor, Agora, juro por Deus, eu tô achando o máximo, porque eu nunca tinha tido tão certo na minha cabeça como eu tive agora, que absolutamente tudo é número. tudo é Olha, número. eu ganhei, Informática até tudo é número. hoje, o meu aprendizado do dia foi essa tabelinha. Como isso ficou claro para mim? Sensacional. Você quer ficar mais feliz? Estou feliz. Inteligência artificial é estatística. É mesmo. Uhum. É álgebra, estatística, e é isso. Literalmente. Muito bom. É, por isso que a galera pena muito, acha que inteligência artificial é fácil, vai usar os frameworks da vida lá, e fiz lá um negócio, e não sabe que por debaixo dos panos tudo é calculado, é estatisticamente calculado, né? Então você faz cálculos estatísticos, porque a complexidade dos algoritmos é tão grande que se você mandasse ele resolver achando a perfeição, a solução ideal, ele ficaria anos calculando isso daí. Se tivesse memória, né, para tudo isso. Mas como não dá, você faz um cálculo probabilístico em cima de estatística de uma possível coisa. E isso daí é inteligência artificial. Por isso que eles estudam muito comportamento, então. Literalmente. Porque aí você pode mexer um pouquinho lá nos seus pesos na estatística e você muda o que você quer. Porque aí você vai ter lá p-valor, né, para fazer as variâncias, mediana, você vai ter distância euclidiana, área, né, você vai calcular a área debaixo de uma curva, né, para fazer, ver se alguma coisa é assim. É nesse naipe. Sensacional, professor. É demais, eu curto. Eu tô adorando o meu cursinho. Ainda não consegui avançar muito, não, mas tô adorando. Não, vai com calma, não tenha pressa, não. Vai dar certo. Não, é legal, vai tranquila mesmo. É legal Você vai também vendo. que eu não imaginava que o machine learning tivesse uma relação tão sensível, vamos dizer assim, com a inteligência artificial, né? Machine Learning é uma das áreas de inteligência artificial, É, né? e eu achava que fosse uma área diferente, não é não. Não, não é. Bem legal. Muito pelo contrário, é literalmente. Hoje você pode interpretar como Machine Learning como sendo o entendido como, né, inteligência artificial, que é a máquina aprender sozinha, né? E, na verdade, você está ligado que não é aprender sozinha. Você vai estar recebendo a resposta, inserindo uma base de dados, e aquilo dali é recalculado, você passa pelo seu algoritmo de cálculo, ele te dá um comportamento diferenciado ali para frente. É por conta disso. Na verdade, eu achei que ele, quando ele fala da inteligência artificial, da fraca e da forte, eu tinha, assim, na minha cabeça que nós já estávamos perto da solução da forte. E ele fala que ainda não, que ainda é uma utopia, né? Literalmente. É uma utopia. É o que eu falo. Eu robô, né? Aonde você tem lá a famosa história de uma inteligência artificial dominando o mundo, Matrix, tudo isso daí, tá longe. Sonho de consumo dos cientistas de dados, né, professor? Literalmente, a gente está querendo poder pensar como fazer um programa para um computador quântico funcionar. Imagina. Legal, construir um computador quântico. Agora, como que eu faço para rodar um programa nele? Como que eu programo um computador quântico? É o próximo nível, é o próximo nível. Próximo nível. Chiquérrimo. Chique, professor. Joia. A Jéssica, se eu quiser mostrar o char em int em várias linhas, por exemplo, só preciso converter uma vez o char para int, que nas outras linhas ele vai exibir como int? Não. Eu acho que eu entendi mais ou menos. Não.
Você tem que converter em todas as vezes que você for utilizar. Literalmente, você tem que fazer todas as vezes. Se você quiser, por exemplo, vamos declarar aqui uma variável, né? Int J, ó, em homenagem a Jéssica, J, vamos colocar aqui o caractere, deixa eu ver um valor numérico aqui, só para representar o J, 74. Vamos lá, 74, beleza? 74. Eu quero imprimir esse cara, então eu vou só imprimir ele. Vou colocar aqui a impressão. Então aqui eu quero imprimir o J. Só que se eu for imprimir o J assim, ele vai sair 74. A gente quer que saia em formato char, né? Então, entre parênteses, eu coloco char. Ele vai fazer isso daqui. Se eu incrementar em 1 esse cara e mandar imprimir novamente, né? Então, se eu incrementar ele em 1, então se eu somar aqui e falar que o meu J recebe o valor que ele tinha mais 1 e mandar imprimir ele de novo, ele tem que imprimir o K. Mas olha só, eu obrigatoriamente, novamente, preciso converter. Toda vez que eu quiser que ele saia em formato char, eu preciso dizer que eu quero ele em char. Se eu não disser nada, nada será dito. Então é uma máxima. Tudo que você precisa fazer, você tem que explicitar para ele. Então aqui você vai ver, ó lá, ele vai ter que sair aqui, né? O J e aqui tem que sair o K. Compilou, rodou e olha lá, a gente tem um JK. Belezinha, saiu o J e o K. Então, eu fiz uma conta, eu mudei o valor do J. Se eu imprimir somente o J, ele vai imprimir aqui o 75. Então, aqui ele saiu 75 nesse caso. Se eu só imprimir o J, eu estou imprimindo uma variável inteira. Eu estou convertendo o valor da variável para char. Eu não converti a variável para char, né? Eu não transformei ela, eu não mudei a variável, eu mudei o valor que ela armazena, que ela está ali guardado para char para uma exibição. Mas é só naquele instante que eu fui lá, peguei o valor aqui, ó, 74, converte para char, mostra. Aí ele mostrou o J. Depois eu somei 1 no 74. 74 é o valor que estava dentro do inteiro, virou 75. Se eu imprimir ele novamente, somente o J, ele continua sendo ainda uma variável do tipo inteiro. Eu não mudei o tipo da variável. Eu converti o valor dela para alguma coisa para eu poder exibir, utilizar, só isso daí. Ele não transforma ela de forma final. É esse comando que a gente teria que usar para colocar em ordem alfabética, professor? Que eu me lembro que na maratona tinha um exercício que a gente tinha que colocar em ordem alfabética. Depende. E assim, é um depende muito grande mesmo. Para colocar isso aqui em ordem, por exemplo, se você quiser, você tem várias letras e várias palavras e você quer imprimi-las em ordem, você precisa obrigatoriamente conhecer algumas coisas. Por exemplo, você pode, se for em formato string e você estiver fazendo em Java, você tem a possibilidade de jogar tudo isso aí no array e mandar ele organizar. Ele funciona também. Ele consegue fazer uma organização lexicográfica, né? E aí coloca em ordem. É mais simples de se fazer do que ficar usando pelo caractere. A gente vai fazer na mão, né? Primeiro para aprender como que é difícil, para depois a gente dar valor no que é mais fácil. Okay. É óbvio. Então a gente não aprende a dirigir, a gente aprende quanto custa o carro primeiro. É literalmente isso que eu faço. Eu te mostro o valor do carro, faço você trabalhar até conquistar o valor do carro, aí depois eu falo, agora você vai aprender a dirigir. Pronto, agora você vai de boa. Bem nesse naipe. Vamos lá. O Shen perguntou, ao invés de colocar int na letra, eu poderia colocar byte para consumir menos dados? Vamos experimentar. Então, se eu colocar byte aqui, o que acontece? Byte. Converte. Roda. Bonitinho. Funciona. Mas funciona porque é um valor abaixo de 128. E aí, a gente tem um problema. A tabela ASCII, ela não vai até 127 positivo. Então, ó, 127 foi aqui.
É o delete. O 127 é o delete. Mas aí tem o 128, 129, 130, ela vai até essa daqui, 255. 255 é o último, né, caractere que a gente tem. Mas esse é o último caractere? Não, não é o último caractere. Na verdade, tem um monte de caracteres a mais. Algumas IDEs, né, ou alguns locais onde a gente roda, se é no terminal, se é no prompt comando, se é no PowerShell, dá resultado diferente. No Linux, o Linux tem um shell muito bom que consegue interpretar caracteres. Então, eu consigo exibir vários e vários e vários caracteres da tabela ASCII numa boa, e aí fica bem bacana. Então, posso montar lá para ele exibir até sei lá quanto. Por exemplo, né? Só para, antes da gente sair para o nosso intervalo, fazer esse exemplinho aí, só para mostrar que no shell do Linux, no terminal do Linux, ele consegue representar. A grande maioria de outros vai mostrar um quadradinho vazio, né? Então tem isso ou uns caracteres esquisitos aí ele mostra. Vou fazer um outro só para mostrar essa exibição para vocês, para ficar como curiosidade, né? Vamos falar aqui, chamar esse cara de tabela ASCII. Tabela ASCII. Então, fazer aqui um exemplo para a tabela ASCII. Vou fazer aqui a representação dele. Então, eu tenho toque, né? Incrível como essas coisas me incomodam. Vou fazer aqui a impressão. Vou montar um laço. Vocês já viram laços em outras linguagens, né? Em C, mas aqui vou fazer um laço bonitinho para a gente brincar. Então, eu vou começar aqui, vou criar uma variável i qualquer, que vai começar em 1, e o meu i vai até menor ou igual a 255, que é ali o tamanho da tabela ASCII que a gente tem. E aí eu quero mandar imprimir isso daqui. Então, system.out.print. Estou colocando print só por conta... Quero converter para char. Só por conta de caber mais caracteres na tela, porque senão ele vai rodar tudo, vai ficar ruim para exibir. E vou colocar um espaço depois, só para ficar mais organizado. Então, vou compilar o meu programa aqui, ele vai imprimir de 1 até 255, convertendo para char, né? Então, isso aqui é a tabela ASCII. Olha lá, os caracteres. Vou dar um zoom aqui para você ver, né? Olha lá os caracteres da tabela ASCII. Estão todos aqui, ó. Bonitinho. Ele começa com alguns caracteres estranhos, tem alguns de pular de linha tal. Aí ele começa lá com o 0, vai até o 9, o A maiúsculo vai até o Z maiúsculo, depois tem do A minúsculo até o Z maiúsculo, o Z minúsculo, perdão, e aí vem alguns caracteres ainda especiais, né, que ele tem aqui no meio, e aí os caracteres acentuados para a língua portuguesa, que é o nosso char 7. Só que isso aqui não é o limite, na verdade, sei lá, tem mais. Então vamos dobrar isso aqui, pensando aí que ele vai até 512, né? Estou dobrando o tamanho aí de um byte. Em vez de 256, a gente está indo para 512. Compilando, olha lá, ele tem mais caracteres. Aí você fala, nossa, que legal, que bonito, né? Eu falo, aham, mas você poderia ir até 5.000, né, caracteres. E aí você vai ver lá, e olha, ele tem um monte de caracteres. Ah, mas é tudo isso? Não, tem mais. Vou a 50.000 caracteres. E aí você compila e roda e ele exibe 50.000 caracteres. E aí, olha só aqui os 50.000 caracteres. Vou aumentar a letra, né? Para ficar, ó, ele tem lá caracteres japoneses, chineses, os tailandeses também. Tem o que está escrito ali? Eu pensei que ia acontecer isso, Shei. Não foi por maldade, viu? Tem os caracteres arábicos, os romanos, símbolos, né? Tudo quanto é caractere, de tudo quanto é coisa que você possa imaginar. Então, ele tem lá vários caracteres. Até isso daqui são caracteres 9F, 9FF0, 9FF1, 9FF2, são também representações. Então, você tem todos os caracteres. É muito caractere. Eu estou rodando aqui, ó, e não para, meu. É caractere pra caramba. E você tem todas essas possibilidades de representação. Deixa eu pegar aqui do lado, né? Vamos rodar, ó. É muito caractere, cara. E ele tem caracteres pra caramba. Como eu disse, o shell do Linux consegue fazer essas representações que não dá para ser utilizado em qualquer um. Né? Então, não é por conta disso. Aí tem a famosa lá, esse aqui eu sempre vejo o pessoal usando como carinha, né?
Eu acho bem bacana, sempre é possível, né? Então você tem lá alguns que representam símbolos, né? Cores, estrelinhas. Isso aqui é tudo quanto é caractere. Você consegue, olha lá, como é? Os pontinhos lá são. A Libra é a linguagem de sinal. Esse aqui é o. Como é? Braille, exato, obrigado. É isso mesmo, esse aqui é o Braille. Então, olha lá, a representação em Braille. Obrigado também, Jéssica. Representação em Braille, bonitinho. Você tem todos os caracteres em Braille, desenhados, né? E aí você tem lá mãozinha aberta, mãozinha fechada, os caracteres que representam os signos, né? Você tem lá para fazer desenho de escalas, montagens, normalmente para desenhar a borda em modo texto. E aí você tem os caracteres gigantes de tudo quanto é possibilidade ele tem aqui, ó. Então, eu coloquei 50 mil, né? Aí você vai pegar esse programa, vai rodar no teu e vai sair um monte de quadradinho e vai ficar bravo comigo. Não fique bravo comigo. Rode no Linux ou no Windows Subsystem Linux, né? O WSL, eu não lembro o nome desse negócio daí. É essa a ideia. Você tem essa possibilidade de impressão de uma porrada de caracteres. Acabou aqui? Não, não acabou. Se eu colocar mais aqui, ele vai imprimir todos os caracteres até chegar. Não sei qual que é o limite, eu nunca testei, sinceramente. Eu já cheguei aí, eu acho que a 99 mil e deu certo. Então, já coloquei. É que depois começa a ficar muito lento, demora pra caramba, né? Então, por conta disso, eu não coloquei mais. Alguém está com a mão levantada. Quem que tá? Eu, senhor. É o Vinícius. Diga, Vinícius. Senhor, ali quando você colocou System Out Print, aí o char entre parênteses, se você tivesse feito isso declarando a variável, aí ele seria tipo caractere permanente. Se eu declarar uma. Também pode, também pode, também pode. Aí tipo ele não mudaria para int de novo. Não, não, não. Se você declarar aqui como char 1 e você for fazer isso daqui, também funciona. Ah, beleza. Declarou como char, então isso aqui é uma coisa possível também dentro da linguagem. Mas tipo assim, eu faço uma variável int, aí converto para char. Se eu fizer Não, isso na variável, você converte o valor, você não converte a variável. isso, perdão, o valor. O valor, Aí você o converteu o valor vai valor. voltar para inteiro ou ele vai ficar char tipo até eu converter de novo? Não, você não mexe na variável, você mexe no valor. A variável é sempre inteira. Se você Ah, declarou uma tá. variável inteira, ela é inteira. O Entendi. valor que ela armazena é inteiro. Você não está colocando char dentro da variável. Você está pegando um valor inteiro e convertendo para um char para você utilizar. Mas você fez uma cópia, pegou uma cópia dele, converteu para char e utilizou. Mas o valor Saquei. inteiro continua guardadinho lá dentro dela. É isso daí. Beleza. Valeu, Isso senhor. daqui é uma coisa possível, ó. Por que que é possível fazer isso daqui, né? Por que que eu consigo somar mais um num char? Porque o char ele é equivalente a um inteiro. Então eu posso fazer contas com ele. Sei lá, eu posso pegar um char vezes 2, char mais 3, char menos 5. Eu posso fazer contas com um char. Posso. E aí você fala assim: nossa, mas por que eu utilizaria esse negócio? Sei lá, criptografia? Pode ser. É uma ideia. Foi o que eu falei que ia sair, viu? Eu disse que ia sair esse negócio por causa do terminal utilizado. Muito provavelmente a tua máquina deve ser o Windows, dentro do terminal do Windows, ou se você estiver utilizando uma IDE que sai dentro dela, sai esses caracterezinhos de quadradinho. É isso mesmo que acontece. Infelizmente é. Aí tem que executar isso daí, talvez, eu não sei se... Eu vou até perguntar para um coleguinha nosso se ele pode fazer um teste, rodar esse programa no terminal do WSL lá dele para ver se sai os caracteres, se ele consegue essa representação. Se não, somente num shell de Linux seria possível fazer isso daí. Senão não sai os caracteres bonitinhos. Crianças, querem respirar um pouco, tomar uma água? Aí daqui a pouco a gente volta. Bora